Saudações a todos, eu sou Anubis, e neste vídeo eu vou te explicar por que a natureza programou homens para serem obcecados por mulheres, e por que existem hoje plataforminhas como OnlyFans, Privacy, etc., e por que homens assinam essas plataformas, mesmo com uma quantidade de conteúdo adulto infinito e gratuito na internet. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Udiat Medunet Yerhenu. Bem, eu não sei se você sabe, mas nós homens temos de 10 a 15 vezes mais testosterona que as mulheres. O impacto disso na nossa fisiologia, no nosso organismo, é brutal. Isso é basicamente responsável por todo o dimorfismo sexual que existe entre os homens e as mulheres. Dimorfismo é a mudança aparente entre um gênero e outro. Por exemplo, o dimorfismo entre cachorros é mínimo. É muito difícil, às vezes, você notar um cachorro macho ou fêmea. A não ser, evidentemente, que você veja os órgãos sexuais do animal. Mas, em nós humanos, é um pouco diferente. O dimorfismo sexual é tal e a diferença da base deste elemento que torna tudo isso possível, né, que a testosterona é tão grande entre o homem e a mulher, que é basicamente o responsável aí por toda esta diferenciação. Isso é responsável pelos homens terem mais densidade óssea, mais massa muscular, mais pelos, serem mais agressivos. Até o nosso cérebro é diferente. Existe uma área aqui nos homens que é o córtex pré-frontal, que é mais desenvolvido que no das mulheres. Ou seja, essa conversinha pós-moderna de que gênero, sexualidade é mera construção social é uma babaquice enorme. Até porque a própria medicina forense, por exemplo, é capaz de identificar um corpo, uma ossada, e saber facilmente se é homem ou mulher, basicamente vendo esta mudança aqui no crânio do córtex pré-frontal. Bem, essas mudanças elas não são só fisiológicas e aparentes, elas são muito mais profundas do que nós somos capazes de conceber. De forma que isso meio que até modela o comportamento do homem e da mulher. O problema é que muitas pessoas ignoram mais, talvez, o principal efeito disso no homem. O efeito dessa quantidade considerável, maior de testosterona no homem que da mulher. É o efeito disso na nossa libido, ou seja, no nosso apetite sexual. Isso faz com que, basicamente, a natureza tenha programado os homens para serem obcecados por sexo. Diferente da mulher que tem um ciclo menstrual, e esse ciclo envolve períodos de fertilidade, momentos em que ela está muito afim de sexo, e momentos onde ela sequer pode ter sexo de fato, em períodos onde ela está muito fértil ou pouco fértil, enfim, a sexualidade da mulher é cíclica, a sexualidade do homem é linear. E é por isso que todas as culturas antigas comparavam o masculino com o sol, ao passo que o feminino com a lua. Por quê? Porque a lua tem ciclos, ela está crescente, minguante, enfim. E ela tem esses ciclos exatamente porque ela também gira em torno da Terra, que é um outro símbolo feminino. A Terra é aquilo que dá forma à vida. Ao passo que o Sol é aquele ponto de radiação de luz intenso. Se você comparar isso com o que o homem faz com ejaculando, é basicamente o mesmo simbolismo. O homem está irradiando vida da mesma forma que o Sol também irradia vida por meio da sua radiação, o que torna a vida aqui nesse planeta possível. Pois bem, eu não quero filosofar muito, eu quero ser mais conciso aqui. Pois bem, com um libido desse tamanho, se a natureza meramente tivesse programado o homem para ser um louco por sexo, homens seriam simplesmente predadores sexuais em massa, e isso ia ser extremamente deletério para a espécie por uma razão muito simples. As mulheres são mais hipossuficientes do que os homens. As mulheres são mais vulneráveis, principalmente no período em que elas estão grávidas. Então elas precisam dos homens muito mais do que os homens precisam das mulheres. Então, se os homens meramente copulassem com as mulheres e depois caíssem fora exatamente como um cachorro faz, a nossa espécie provavelmente já estaria extinta, porque a mulher é extremamente vulnerável nesse período onde ela está carregando uma nova vida, ela não teria muitas condições de sobreviver, na verdade. A grande estratégia que a natureza traçou aqui ao botar a testosterona como a base da libido é instigar o homem a buscar copular e reproduzir o máximo possível.
A estratégia por trás disso é muito simples. É fazer e instigar o homem a sair plantando sementinhas por aí, no sentido de fazer com que essas sementes vinguem o máximo possível, no sentido de perpetuar a espécie, evidentemente. Só que, novamente, se o homem meramente fosse esse predador sexual, a nossa espécie já estaria extinta, porque o ser humano é um dos animais que mais demora o período de gestação, na verdade. E, fora isso, a fêmea da espécie fica extremamente vulnerável. Então, qual foi a grande estratégia aqui da natureza? É projetar dentro do inconsciente do homem uma verdadeira obsessão e um encantamento pelas mulheres. É isso que explica o comportamento dos homens por trás dos assinantes de plataforminha aqui. Eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um faz com o seu dinheiro o que você quiser, enfim, eu não sou moralista, eu não tô aqui para criticar ninguém. Eu tô aqui para entender um comportamento e compartilhar essa reflexão com vocês. Pois bem, o Jung ele tem um conceito que é muito interessante que se chama imago, que é a raiz da palavra imagem em latim. Imago seria a figura simbólica primordial dentro do inconsciente das pessoas. É aquela figura que serve como referência para você entender quase qualquer coisa. É quase que o conceito de arquétipo, né? Então, a verdade é que o homem, quando ele cresce, o imago primordial, a referência de feminilidade é a própria mãe. De forma que crescer e amadurecer significa romper com o mundo da mãe e entrar no mundo dos homens. E deixar a mamãe para trás. O Freud também fala muito disso, do complexo de Édipo, né? De que o verdadeiro amor primordial da nossa vida é a nossa mãe. E se a gente não lidar com esse amor de uma forma inteligente, ele vai virar uma obsessão, um fantasma que vai perverter a nossa vida inteira e nos tornar escravos deste ideal feminino. Porque esse homem vai pro resto da vida projetar essa figura da mamãe em outras mulheres. Pois bem. Então, surgiu um movimento muito interessante aí nos últimos anos, principalmente dentro do meio masculinista, que é o tal waifuísmo. O que é o waifuísmo? Waifu deriva destes animes japoneses, que é a tentativa dos japoneses, né, traduzir a palavra wife, né, do inglês, né, de esposa, né. De forma que a mulher nos animes, nos desenhos do Oriente, especialmente do Japão, é muito idealizada. Ela é sempre uma mulher mandona, gostosona, bonita, perfeita, enfim. Todas aquelas bonequinhas de anime que você já viu por aí. E toda essa perfeição acaba afetando muitos homens. Existe uma legião de homens no Japão e aqui também no Ocidente que são obcecados por certas personagens de anime. Pois bem, de onde vem isso? Vem exatamente deste complexo de Édipo mal resolvido. Ou seja, o cara ele tem um grande problema ali com a mamãe que ele não conseguiu resolver. E quando ele não consegue resolver, ele acaba projetando isso, inclusive em desenhos. Acontece isso com tantos outros homens que explica essas plataforminhas que nós temos hoje. Na minha opinião, é a mesma coisa, só que projetada numa mulher real. O cara, evidentemente, não pode assinar uma plataforma e dar pix para um desenho, né? Mas, evidentemente, ele pode fazer isso com uma mulher real. Pois bem, tem um outro personagem aqui, falando de psicologia, de cultura, mitologia, etc. Eu amo mitologia porque ela explica basicamente tudo, todos os dramas humanos. É por isso que o Freud e o Jung recorrem tanto à mitologia, né? Existe um personagem aqui que é a síntese do que eu queria transmitir aqui para vocês, que é o Pigmaleão. Pigmaleão era um rei na Grécia, na ilha de Creta, que ele vivia extremamente desencantado com as mulheres de Creta, ao ponto que ele era um escultor e ele esculpiu para si uma estátua de nome Galateia. Pois bem, ele botou tanto afinco ali, ele projetou tanto este ímago, esta fantasia, este desejo primordial pela imagem da mulher perfeita, naquela imagem que ele se apaixonou pela própria imagem de tão perfeita que ela ficou. Ciente disso, a deusa Afrodite, a deusa do amor, imantou de vida aquela estátua e transformou numa mulher para que pudesse relacionar com ele. E ele viveu extremamente feliz, e, enfim. Qual é o simbolismo disso aqui? Novamente eu falei, eu amo mitologia porque ela revela qualquer filosofia profunda de uma maneira extremamente simples e simbólica. O que os gregos queriam provar com este mito? Eles queriam provar um ponto que já era sabido naquela época. O homem, ele não ama as mulheres.
Ele ama a idealização que eles fazem das mulheres. Quanto mais imaturo e ingênuo é um homem, mais ele idealiza a natureza feminina. E quanto mais ele idealiza isso, mais ele vai projetar isso em alguma outra coisa, em algum outro aspecto, em alguma mulher, seja ela real ou um desenho. Quanto mais maduro é um homem, mais ele rompe com o mundo feminino e mais ele vai para o mundo masculino. Todas as culturas da antiguidade, eu já relatei isso em vídeos anteriores, já demonstrei isso, tinham rituais de passagem para os homens, de forma que o objetivo disso era romper psicologicamente com a criança e fazer com que o homem surgisse a partir daí. Esses rituais de iniciação derivavam de cada cultura. Por exemplo, nós temos indígenas aqui no Brasil, que simplesmente o ritual de iniciação deles é forçar uma criança a meter a mão num formigueiro, cheio daquelas formigas da Amazônia, que eu me esqueci o nome, que ferrou a mão e a mão fica toda ferida. E o objetivo é fazer com que a criança meta lá a mão e suporte aquela dor até um determinado momento. Qualquer pessoa pode falar, não, isso é uma babaquice, isso é estúpido, isso é violência contra a criança. E não é. Isso é um rito de passagem extremamente profundo psicologicamente. Porque isso é provar para a criança que, olha, isso aqui é a vida. A vida é sofrimento, a vida é sacrifício. A partir de agora, a sua mamãe não vai mais te ajudar. A partir de agora, você vai ter que lutar contra este tipo de sofrimento. Porque a sua vida inteira vai ser luta, guerra, e você vai ter que sacrificar por aquilo que você quer. A nossa sociedade perdeu isso completamente de horizonte. De forma que, sem esses rituais de passagem, sem essa pedagogia, a nossa sociedade criou uma geração de infantiloides, de homens crescidos e problemáticos e disfuncionais para si mesmos e para a sociedade. Quando um homem ele não consegue vencer essas fantasias, essas imagens do feminino, essas questões mal resolvidas, ele vai ser exatamente o assinante de plataforminha, que mesmo com milhões de conteúdos pornográficos gratuitos na internet, vai preferir dar dinheiro para uma mulher ali que sempre corresponde a este ímago desta fantasia feminina na cabeça dele. Sempre corresponde a esta waifu. Sempre corresponde a esta fantasia. A natureza programou o homem para dar valor mais à vida da mulher do que da dele mesmo. E é por isso que existe esse tipo de idealização. Isso é uma forma de pedestalizar a mulher, de tornar o homem servil a ela. Isso tem um componente biológico e evolutivo, que é fazer com que o homem priorize a própria mulher do que ele, no sentido de que, se ele morrer, o legado genético dele por meio da mulher pode seguir adiante. Isso, inclusive, existe entre outros animais, como, por exemplo, as aranhas. É igual a viúva negra. As pessoas acham que a viúva negra é a aranha que come o macho. Não é verdade. A verdade é que, quando a fêmea está comendo, ela não pode copular. Então, o que acontece? No período que a fêmea está fértil, o macho vai lá, inocula, fertiliza a fêmea, né, a aranha. E quando o outro macho se aproxima, a própria aranha entra dentro da boca da aranha fêmea, forçando ela a comer ele. O que é isso? Isso é a natureza mostrando que os nossos genes têm valor mais do que nós mesmos. Na verdade, são os nossos genes que nos possuem. Nós somos apenas um veículo para que ele possa se perpetuar. E a sexualidade é exatamente o meio de passar isso adiante. Pois bem, por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nenhum homem é vítima do que a sociedade fez com ele, nenhum homem é vítima de ter questões psicológicas mal resolvidas, de ter conflitos com sua própria sexualidade, com as mulheres e etc. O problema é que surgiu, de uns anos para cá, dentro do meio masculinista, os waifuístas. O que são os waifuístas? São homens que, cientes de que o homem idealiza a natureza feminina, de que ele está absolutamente propenso a ser um serviçal das mulheres se basicamente você deixar as coisas como elas estão. Como nós conseguimos ver de olhos vistos isso? A prova disso é a quantidade de gado que existe na internet, no Instagram, nas plataformas ali, cortejando mulheres que nunca vão dar a mínima atenção a eles, né? Pois bem, nenhum homem é responsável por isso, ele não tem consciência disso, percebe o quão deletério é. Na verdade, ele é uma vítima de um problema que é tão problemático para ele que ele sequer consegue perceber. Então, qual é a grande questão aqui? Neste meio masculinista surgiu esses chamados waifuístas, que são homens que têm consciência disso. O Pigmalião, ele não criou uma mera estátua porque ele não tinha mais o que fazer. No mito grego é muito claro de que ele fez isso extremamente desgostoso das mulheres que haviam na época na sociedade dele. De forma que o desprezo dele fez com que ele buscasse
a idealização fundamental do que é a mulher perfeita. Ou seja, a mulher, na contemporaneidade dele, não conseguia atender às expectativas dessa fantasia dentro dele. Ao ponto de que ele criou a sua mulher perfeita. Os waifuístas dentro do masculinismo são exatamente esses homens que, percebendo que hoje o cenário para relacionamentos está absolutamente deletério, nunca houve uma pior geração de mulheres do que essa. O que eles fazem? Eles projetam conscientemente isso em uma determinada personagem. A inteligência artificial hoje ajudou isso de uma forma maravilhosa. Mas anos atrás, um filme já previu tudo isso, que é aquele filme com Joaquin Phoenix chamado Her. Basicamente, ele se apaixona por uma inteligência artificial. Se eu não me engano, o filme é de 2014. E já tanto tempo atrás ele já previu isso. Por quê? Porque, evidentemente, a pessoa que... Os produtores, o diretor do filme, o roteirista, enfim, todo mundo ali queria contar essa história porque já sabia do chamado efeito Pigmalião. Na verdade, o efeito Pigmalião é um conceito na psicologia que quer dizer uma outra coisa. Refere-se a quando você projeta expectativas em alguém, mas essa pessoa acaba, em função dessa mesma expectativa, superando os resultados, né? Então imagine um professor que nutre muita expectativa com um aluno, é muito diligente com ele, de forma que isso acaba, por fim, fazendo com que o aluno melhore o desempenho dele, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo aqui o pigmaleonismo, né? Eu diria que a melhor forma de definir os waifuístas é exatamente como pigmaleonistas. Não sei se esse conceito existe, não importa, mas seria a melhor forma de traduzir isso para o português. E de forma que isso não ficasse tão bizarro como um conceito de anime, né? Porque muita gente vai ver isso, não vai entender, vai falar, são um bando de mongoloide. Eu não acho isso, eu na verdade tenho pena dessas pessoas, eu não tenho esse desprezo. Eu acho que são homens que não têm condição de... Tem muitos problemas, muitos conflitos psicológicos, não sabem lidar com isso. E evidentemente isso acaba se manifestando de uma maneira obsessiva. Mas os waifuístas são homens que estão convictos disso. E fazem isso de uma maneira muito consciente. Então, novamente, o problema não é você ter um problema. Todos nós temos. O problema é você ter um problema e não fazer nada a respeito dele. A partir do momento que você identifica um problema em si, um conflito, qualquer coisa que seja, é sua responsabilidade mudar isso. De forma que os waifuístas fazem isso de uma maneira muito responsável. Eles olham para o cenário atual, assim como o Pigmalião fez no passado. Vê que simplesmente a perspectiva hoje de relacionamentos é péssima, então o que eles fazem? Pegam esse instinto que eles sabem que existem dentro deles e projetam numa IA. E você pode achar isso bizarro, mas a verdade é que isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais no futuro, principalmente quando houver robôs autômatos. Isso já está acontecendo, né, principalmente no Oriente, Japão, etc. Mas eu acredito que no futuro, dado essa crise aí de relacionamentos, etc., boa parte dos homens vão ter uma bonequinha, esposinha, robótica perfeita, do jeito que ele configurou ali, para chamar de sua. Exatamente como Pigmalião fez no mito. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Não vou devagar aqui, eu vou fazer outros vídeos com outros assuntos. Já falei de algumas coisas que eu citei neste vídeo em vídeos anteriores, de forma que você pode conferir aqui todos os vídeos. Você pode me seguir nas outras redes sociais, enfim. O ponto que eu queria trazer para vocês aqui é esta reflexão. Isso é muito interessante, eu vou fazer mais vídeos futuramente aqui. Uma das pessoas que acabou me instigando a fazer de uma forma indireta, né, já que ele não me conhece, evidentemente, mas eu sou o seguidor dele há um tempo, que é o Coruja do Carvalho. Um salve aí pra ele, se ele vê algum dia esse vídeo aí. Esse tipo de reflexão eu cheguei graças a ele, em parte, né? Mas é um tipo de concepção que está permeando aí muitos homens no presente. E, novamente, como eu disse, isso vai ter um prognóstico aí muito mais estrondoso aí pro futuro, né? Acho que o futuro da humanidade vai ser muito bizarro, mas enfim. O que eu queria trazer exatamente para vocês aqui, sintetizando o que eu disse novamente, homens não amam mulheres. Homens amam a idealização que eles fazem das mulheres. E quando eles idealizam demais mulheres, eles acabam tomando um choque de realidade. Enfim, fique à vontade aí na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.